Olá, bem-vindo ao canal Depog. Hoje nós vamos falar de levantes oclusais. Esses dispositivos, podem ser confeccionados em resina composta, cimento ionômero de vidro, e são rotineiramente utilizados na nossa clínica. Quais as funções principais, de se fazer essa desarticulação oclusal? Auxiliar no tratamento da mordida aberta e da mordida profunda, nós vamos ver isso mais à frente, nessa dica clínica. Potencializar o tratamento no descruzamento da mordida posterior ou anterior, Uma das coisas mais importantes que tem também é evitar a quebra de brackets e tubos do arco inferior, principalmente na mordida profunda, E com isso, nós conseguimos, então, instalar os aparelhos do arco inferior concomitantemente e, com isso, ganhar tempo no tratamento, tá certo? Então, essas fotos aqui desse slide mostram isso, nesse manequim, tá? Nós temos bites na região anterior do arco, aqui em canino, em resina composta, em resina, e na região posterior aqui, em cimento ionômero de vidro. É uma questão pessoal, a gente usa aqui no curso, da seguinte forma. Quando nós temos uma mordida profunda, nós vamos fazer os levantes na região anterior, nós usamos essa resina Orthobite aqui da FGM. Ela vem nessa cor assim, mais discreta, também tem em rosa e azul, tá? Então, uma resina feita para isso. E na região posterior, nós usamos cimento ionômero de vidro, o Meron. Por que eu gosto de usar ionômero de vidro nos dentes posteriores? Geralmente, nós colocamos em vários dentes, Esse manequim aqui, 6 dentes com levantes de mordida. O ionômero de vidro ele sofre desgaste, Essa é a vantagem e a desvantagem. Vantagem por que desse desgaste? Você equaliza os dois lados, o toque nos dois lados em poucos dias. Então, teu paciente tem um conforto e nenhum dente seu vai sofrer uma sobrecarga por estar com um contato exclusivo nele. E, às vezes, esse desgaste é acentuado, dependendo da força na mordida ou do próprio bruxismo do seu paciente, se ele tiver sendo necessário o acréscimo desse material ao longo das consultas. Mesmo assim, é a nossa escolha aqui. Pode ser feito em resina também, na região posterior? Pode, mas lembre-se, você tem que ajustar esses contatos todo mês, checar pelo menos, tá certo? Então, vamos lá. Na mordida profunda, os levantes oclusais são instalados na região anterior, de preferência na face palatina dos caninos superiores, quando não é possível, nos incisivos centrais, superiores. Então, você tem um levante na região anterior, não ocorre o toque em molares e pré-molares, esses dentes vão extruir, nivelar curva de Spee, e por essa extrusão auxiliar na correção da mordida profunda. Agora, claro, em pacientes braquifaciais ou mesofaciais, tá? A dica clínica de hoje é para discutir a confecção e o uso desses dispositivos. Em algumas situações, como apinhamentos na região anterior ou um grande overjet, inicialmente no tratamento fica impossibilitado de instalar esses levantes anteriores. Então, às vezes nós começamos em casos assim, com levantes na posterior mesmo, e à medida que o caso avança, nós transferimos da região posterior para a anterior, acelerando esse processo de correção de sobremordida. Outra coisa importante, em dentes tratados endodonticamente ou fragilizados, pessoal, não coloque em levantes. Então, você imagina você ter um canino tratado endodonticamente, mesmo que ele tenha um pino de reforço intracanal, evita. Os centrais são rígidos, faça nos centrais. Agora, tem casos que você tem dentes com problemas justamente nos centrais e às vezes em canino.
Então, nós temos como fazer levante na região anterior removíveis, né? Molda o arco superior, manda para o laboratório fazer esse levante. Vamos lá, então. Então, o primeiro caso, né? Essa paciente, eu não estou mostrando a face dela aí, mas é uma paciente braquiofacial, tá? Nós vamos fazer essa correção da sobremordida com nivelamento da curva de Spee, extrusão dos dentes posteriores. E nesse caso também, vestibularização dos incisivos. Então, veja, os incisivos estão verticalizados, lingualizados até. Então, esse movimento para vestibular auxilia na correção dessa sobremordida. Verifiquem aqui nessa foto o desenho do bite na palatina dos caninos, ó, tá? Um bite realizado aqui em resina composta, né? Então nós temos que pegar toda a consulta, checar com o carbono se está tendo um contato bilateral, o mesmo nível de contato, porque toda a pressão da mordida do paciente inicialmente fica em canino. E à medida que os dentes posteriores começam a se tocar aqui, como a gente pode ver na foto, ó, a pressão aqui vai diminuindo. Então, é para isso que serve. Outro detalhe importante clínico. Toda vez que nós utilizamos levantes na região anterior para correção de sobremordida, nós devemos trabalhar concomitantemente com elásticos de classe 2. Independente se o seu paciente, nesse caso a paciente tinha uma classe 2, uma indicação absoluta do uso desse elástico, mas mesmo se o seu paciente tiver uma maloclusão de classe 1, você faz o levante na região anterior, use esse elástico precoce de classe 2, porque senão teu paciente tinha uma classe 1 dentária, vai ser transformado numa classe 2 dentária. Então você não precisa permitir que isso aconteça ao longo do tratamento, tá certo? Então aí o caso já em fase de finalização, nessas fotos aqui inferiores, né, dá para a gente ver que a classe 2 dela está corrigida bilateralmente. Nós fizemos a recolagem dos bractes de canino a canino para melhorar um pouco a estética do sorriso, né, e os bites já não se fazem mais presentes. Uma vez corrigida a sobremordida, você faz a remoção desses dispositivos. O ideal é que não se ultrapasse 6, 7 meses do uso desse levante na região anterior, tá? Agora, uma outra situação, né? Um paciente com uma sobremordida bastante importante, né? E um overjet grande. Então, impossibilitando, e essa classe 2 também é importante. Então, isso impossibilitava o quê? A instalação de bites em resina, tanto nos incisivos, né? Tanto nos incisivos aqui, na palatina deles, quanto nos caninos. Então, esse paciente, a gente começou utilizando levantes na região posterior, elástico de classe 2. Foi um paciente que usou muito elástico, colaborou bastante. E quando foi possível instalação dos bites na palatina dos caninos, nós fizemos. Se vocês repararem bem, né? Bem aqui, ó, nessa região, dá para ver aqui, ó, a presença do levante na palatina do canino. Do outro lado oposto também ele está presente. E aí, facilitou a correção do resto da sobremordida, o caso foi finalizado. Esse outro caso mostra uma outra variável, que é o seguinte: eu tenho uma sobremordida, tá? Só que eu tenho um apinhamento na região anterior. Então, assim, reparem nessa foto que nós realizamos levantes na região posterior, primeiro molar, aí não precisa ser em vários dentes, porque você não está diante de uma mordida aberta ou de uma mordida cruzada, está diante de uma sobremordida. Geralmente nós colocamos esses levantes em primeiros molares, inicia-se o tratamento, e à medida que ocorre a correção do alinhamento inferior, nós tiramos o bite da região posterior, aqui do molar, e colocamos na palatina dos caninos, bilateralmente. Olha aqui, está dando para ver a resina. Então aí nós controlamos, de fato, essa sobremordida. Bom, uma outra indicação bastante importante, que nos ajuda muito
É na correção da mordida cruzada posterior, como nesse caso aqui em cima, né, antes e depois do tratamento, os dentes descruzados, ou no auxílio da correção da mordida cruzada anterior. Nos dois casos aqui apresentados, nós fizemos levantes posteriores em todos os dentes posteriores, segundos molares, primeiros molares e pré-molares. Para quê? Para desarticular bastante essa mordida, né? No caso dessa paciente da mordida cruzada posterior, ela usou elásticos cruzados para expansão dental-alveolar, e no caso desse paciente com a mordida cruzada anterior, né, o arco inferior foi alinhado e nivelado. Esse dente que estava praticamente perdido foi intruído com a mecânica ortodôntica, e nós utilizamos então esses levantes para promover a desarticulação até que os dentes do arco inferior pudessem ser lingualizados e o do arco superior vestibularizados para que ocorresse o encaixe, como mostra essa foto aqui durante a finalização. E na mordida aberta, esses dispositivos atuam do mesmo jeito, né? Veja, em pacientes com mordida aberta ou tendência de abrir mordida, escolha sempre colocar esses dispositivos na região posterior do arco, tá certo? Principalmente segundos e primeiros molares. Imagine você colocar num paciente deste mordida aberta ou que tenha tendência a abrir mordida um levante posterior só em primeiro molar. O segundo extrui e você abre mais a mordida. Esse dispositivo também é importante no auxílio do tratamento da mordida aberta. Tá? Enquanto você faz a mecânica, nesse caso aqui, desse paciente, enquanto nós fazemos a mecânica de expansão para promover o descruzamento da mordida, esse levante oclusal nos dentes posteriores evita a extrusão de molares, extrusão de pré-molar e abertura de mordida. Muito pelo contrário, se você realiza levantes com uma quantidade boa em altura, você pode inclusive promover a intrusão desses dentes. Bem, pessoal, essa é a dica clínica de hoje. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se e receba várias dicas semanalmente. Um abraço e até o próximo vídeo.